quer dizer que o Chico Xavier, da Casa Espírita, ele ficava lá dando palestra e falando para um público zero, para ninguém? É isso mesmo que acontecia? Vamos lá, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Chico Xavier e a Casa Espírita sem ninguém. Casos de Chico Xavier toda quarta-feira aqui no nosso canal, tá? Já se inscreve no canal, já curte, dá o like e vamos aí entender, às vezes você que frequenta uma casa espírita, que tem pouca gente, ou é um palestrante e tem pouca gente naquela casa espírita e dá um desânimo e tal. Vamos ver o que aconteceu com o Chico? Essa história está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. O autor é o Ramiro Gama. E no capítulo 29, ele conta uma história de título, Solidão Aparente. Eu vou fazer a leitura aqui e a gente vai comentar. Em meados de 1932, o Centro Espírita Luiz Gonzaga estava reduzido a um quadro de 5 pessoas. Só 5 pessoas que estavam frequentando a casa. E ó, tinha nome: José Hermínio Perácio, Dona Carmen Pena Perácio, José Xavier, Dona Geni Pena Xavier e o Chico. Os doentes e obsidiados surgiam sempre, né? Mas logo depois que melhorava, desaparecia como por encanto. A pessoa está no sufoco, está passando mal, ela vai buscar a casa espírita. Passou a dor, para ela desaparecer é uma facilidade enorme, né? Ok, tudo bem, vamos lá. Então, estava acontecendo isso. Perácio e senhora, esse casal, né, precisou se transferir para Belo Horizonte. A rotina ali de trabalho, houve necessidade, teve que ir para Belo Horizonte. Pronto, eram 5, agora só são 3. 2 foram embora. O grupo então ficou limitado a 3 companheiros. Nossa, abrir a casa para 3 pessoas só, como é que fica, né? E aí, Dona Geni, porém, né, a esposa de José Xavier, ela adoeceu. E aí, a casa passou a contar apenas com 2, o Chico e o José Xavier, os irmãos. O José, ele era celeiro. Naquela ocasião, foi procurado por um credor que lhe vendia couros. Credor esse que insistia em receber os serviços noturnos numa oficina de arreios em forma de pagamento. Então, estava com uma dívida, ele foi lá trabalhar à noite lá como forma de pagamento. E aí, apesar da boa vontade do José Xavier, não teve jeito, né? Teve que interromper a frequência ao grupo, pelo menos por alguns meses. E aí, quando o Chico Xavier ele se vê sozinho ali na casa, bateu aquele pensamento, né? Bateu aquela ideia. Eu acho que não só ele, mas com qualquer pessoa bate essa ideia, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Eu acho que eu vou parar. Eu acho que eu vou parar de vir aqui também. Não tem muito o que fazer por aqui, né? E aí, o que acontece? Na primeira noite que o Chico estava lá sozinho, sem saber o que fazer, né? O espírito Emmanuel apareceu. E aí falou assim: não, peraí, você não pode se afastar? Vamos prosseguir com o serviço. E o Chico pergunta: mas prosseguir como? A gente não tem frequentador? Aí o Emmanuel fala: e nós? Nós também precisamos ouvir o Evangelho para reduzir nossos erros. Porque do lado de lá, vários espíritos, vários amigos, vários familiares estão lá, né? E além de nós, temos aqui numerosos desencarnados que precisam de esclarecimento e de consolo. Abra a reunião na hora regulamentar e a gente vai estudar juntos a lição do Senhor. E não encerre a sessão antes de 2 horas de trabalho. O Chico ficou: caramba, eu venho para cá, vou abrir a casa, vou ficar falando sozinho aqui durante 2 horas, né? E tudo bem, ele seguiu a orientação do Emmanuel. O Emmanuel lá atrás já dava as recomendações para ele, já dava aquela orientação, já tinha aquela história, né, da disciplina, disciplina e a disciplina, tá? Vou ver se eu acho que eu já coloquei um vídeo sobre esse assunto. Se tiver, eu vou botar no card e no final do vídeo. Se não tiver, eu vou gravar depois essa história, né, disciplina, disciplina e disciplina. Olha aí, ó, a disciplina nessa hora.
Você ser disciplinado com o público, com casa cheia, com todo mundo ali te dando força e tudo mais, é uma coisa. Você ter disciplina quando tem pouca gente, né, é outro papo. Olha, gente, eu vou falar para vocês que eu mesmo, com esse canal aqui do YouTube, eu já tive momentos que às vezes dá uma... Caramba, estou fazendo aqui um canal que tinha 2 inscritos, tinha 5 inscritos no canal, tinham 10 inscritos no canal, né? Que às vezes tem vídeo aqui que eu gravo que menos de 30 pessoas assistem o vídeo, né? Num YouTube enorme, numa internet enorme, né? Mas por outro lado, são sementes que a gente está plantando. É claro que à medida que o canal vai crescendo, você vai ficando motivado, vai ficando estimulado. Hoje eu agradeço aí a vocês, estamos já quase chegando a 1.600 inscritos no canal. A gente pede para se inscrever, divulgar, compartilhar nos grupos e tudo mais, mas é claro que principalmente no começo dá um certo desânimo. Eu gravo todo dia um vídeo novo. Como é que foi para organizar isso? Quantas horas do meu dia? Ou você pensa que é só chegar aqui e gravar? Você tem que montar um roteiro, você tem que montar um texto, tem que dar uma preparação, você tem que fazer uma edição, você tem que subir ele, você tem que fazer aquela capinha, aquela gravurinha, né? Dá uma tremenda mão de obra. Mas até que ponto a gente está plantando sementes, tanto para encarnados como para desencarnados, né? Então, olha aí a questão do Chico. Com o Chico, mais difícil ainda, né? Disciplina, disciplina e disciplina, ok? E aí, o que acontece? Foi assim que o Chico, então, abrindo lá a casa, com a sessão tendo 2 horas de duração, sem ter ninguém, foi assim que, por muitos meses, entre 1932 até 1934, o Chico abria o Salão do Centro, fazia prece de abertura às 8 da noite em ponto, sem ninguém. Mas por outro lado, eu chamo aqui a um convite que é qual? Até que ponto, quando ele abria e ele tinha essa disciplina, ele também não estava estudando, ele também não estava aprendendo, ele também não estava se capacitando a ser um instrumento de ajuda e de auxílio ao próximo na hora que essa necessidade, que essa demanda de público começasse a acontecer. Que foi exatamente o que veio acontecer lá na frente, não é verdade? Ó, aí ele falava, abria o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e lia essa ou aquela instrução comentando em voz alta. Por essa ocasião, a vidência nele alcançou maior lucidez. Então ele precisou aquele momento sozinho para a vidência. Vidência é a capacidade mediúnica de você enxergar os espíritos, tá? Enxergar visualmente falando. Olha aí quanta coisa. Tudo tem um motivo, não é isso? Aí ele fala, via e ouvia dezenas de almas desencarnadas e sofredoras que iam até o grupo à procura de paz e refazimento. Escutava-lhe as perguntas e dava-lhes respostas sob a inspiração direta do Emmanuel. Para os outros, no entanto, orava, conversava e gesticulava sozinho. Quem passava ali na porta falava, esse cara tá maluco, ele tá falando, gesticulando, conversando sozinho, esse cara é meio doido, né? Acabava tendo esse rótulo. E essas reuniões de um médium a sós com os desencarnados no centro de portas iluminadas e abertas se repetiam todas as noites de segundas e sextas-feiras. 2 vezes por semana ele abria a casa e fazia o trabalhinho que ele tinha para fazer. Eu posso contar para vocês um pouquinho aqui do nosso Centro Espírita Amor, Perdão e Fé, no Rio de Janeiro, Rua Domingos do Couto, número 49, tá? Que quando nós fundamos a casa, várias palestras eu dei sem público. Fui dando a palestra, dava a palestra, colocava ali, passava ali o conteúdo, né? Ia programando. Por quê? Tendo por inspiração, inclusive, essa história do Chico Xavier. E até que ponto a gente também não pode trabalhar essa ideia? É claro
que também vamos trabalhar na divulgação das palestras, dos estudos. Hoje tem o YouTube que você pode transmitir para as pessoas. Hoje você pode fazer uma divulgação maior da sua casa espírita, do seu centro espírita, né? Para atrair também o público encarnado, né? Que é fundamental para uma instituição funcionar. Mas o que eu quero dizer é que essa história, eu acho que ela pode servir como uma inspiração para aquele que está começando a desenvolver o trabalho e não tem aquele público. Até que ponto isso é para também a gente aprender a controlar o nosso ego, né? Porque meu ego queria ter 500 pessoas, ter 200 pessoas, ter 1000 pessoas, mas nem sempre é desse jeito. As coisas vão devagarzinho. Eu falo até do nosso canal aqui no YouTube. Se inscreve nele, curte, compartilha, passa adiante para as pessoas. No final desse vídeo eu boto uma playlist, uma coletânea de história do Chico Xavier. Compartilha com os amigos e a gente vai aos poucos crescendo. Aos poucos a gente vai se desenvolvendo. E aos poucos vamos levando uma palavra de amor, de perdão, de fé, de auxílio ao nosso próximo, né? Então vamos cumprindo a nossa missão, cada um ao seu tempo, cada um devagarzinho, mas sempre firmes nesse propósito. Tá certo? Então, por hoje é isso o que eu tinha para falar para vocês, tá? Toda quarta-feira, caso de Chico Xavier. Mas todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal Sérgio W. Soares no YouTube. Tá joia? Por hoje é isso. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!